Esse mês de maio é celebrado no meio evangélico, de forma geral, o mês da família. A nossa igreja separa esse mês para fazermos a família secreta de oração, com o intuito de fortalecer as famílias, de aproximar as nossas relações, de conhecermos melhor, ou particularmente, uma outra família, visto que a igreja cresce e que às vezes a gente perde esse contato mais de perto um com o outro. Então, esse mês de maio a gente faz essa campanha, você se inscreve, você é sorteado para orar por uma família que só vai saber no final do mês, e você durante esse mês se compromete a estar orando por aquela família para que Deus possa abençoar as suas necessidades, para que Deus possa visitar a vida do casal. Também você sabe que tem uma família orando por você, pela sua família. Isso é muito bom e confortador, né? Nós sempre temos aí, aos domingos, nesse mês, a gente manda uns mimozinhos, recadozinhos, estimulando, fortalecendo a família que a gente está orando e deixando esse recado de estímulo. Com isso em mente, eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã o plano de Deus e as famílias, ou o plano de Deus e a família, né? Cada família tem suas próprias particularidades, peculiaridades, desafios, sofrimentos que passam no momento ou durante uma vida toda, expectativas, angústias, inseguranças, anseios, né? Preocupações, né, com os filhos, preocupações com o sustento, né? Dificuldades e conflitos relacionais, porque somos pecadores e lidamos com outra pessoa pecadora também, e muitas vezes as nossas diferenças, as nossas imperfeições se atritam num relacionamento. Então, a família há tantos desafios, né? Às vezes tristezas, às vezes frustrações. E eu gostaria de focar com vocês nessa manhã sobre um conflito de uma família que temia Deus, que andava nos caminhos do Senhor, que tinha expectativa no coração e que viveu toda a sua vida e já estavam velhos e avançados em dias quando Deus os visitou nas suas ansiedades. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, do verso 1 ao verso 25. E vamos concentrar nossa atenção nesse casal, um religioso, sacerdote, Zacarias, e a sua esposa Isabel. Lucas está escrevendo o seu evangelho estimulado a fortalecer a fé de um amigo, de uma pessoa conhecida, de alto escalão, não é, no mundo romano, greco-romano, que havia encontrado a fé em Cristo. E Lucas queria fortalecer a fé daquele Teófilo, do seu amigo. E ele então, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se debruça em cima da elaboração, da escrita de um daqueles que veio ser um evangelho. Diz assim o verso 1 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus.
vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Senhor Deus, que privilégio o Senhor nos concede de estarmos aqui, nesse lugar, juntamente com os nossos irmãos, como família do Senhor, te adorando, prestando ao Senhor um culto, ouvindo a Tua palavra, expressando a nossa adoração e gratidão pelo Teu grande amor, cantando louvores ao Teu nome, Senhor. Ao mesmo tempo, quedando em nossos corações por causa da nossa pecaminosidade, da nossa incapacidade de cumprir plenamente a Tua lei. Muito obrigado, porque só fazemos isso na certeza que somos perdoados pelo sangue que provém da cruz. Muito obrigado pelo Teu grande amor manifesto por nós em enviar o Teu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir aquilo que nós não podemos cumprir e somos incapazes de fazê-lo. O nosso amado Redentor fez por nós, sofreu agruras no nosso lugar, foi maltratado, sendo Ele quem Ele era, e se deixou entregar naquela cruz para receber a punição que era nossa. Muito obrigado pela certeza que temos da Tua salvação.
Muito obrigado por causa desse tão grande amor que nos alcançou, nos atingiu. E nesse momento, Senhor Deus, nós ficamos quietos para ouvir a Tua voz e procurar entendimento na Tua palavra. Que o Teu Espírito, que prescruta a nossa mente e o nosso coração, possa calar na nossa alma essas verdades aqui e nos trazer esperança para vivermos a nossa vida para o Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai amado, amém. Nos 4 primeiros versos introdutórios, Lucas promete a Teófilo um relato ordenado das coisas que aconteceram quanto à vida de Jesus. Nos 2 capítulos iniciais desse seu primeiro livro, ele começa a cumprir sua promessa. Nesses 2 primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, são narrados 2 nascimentos. O do arauto, precursor, João Batista, e o daquele a quem o arauto deveria apresentar ao povo, Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Em cada caso, o anjo Gabriel é quem anuncia esses nascimentos. Ele prediz, respectivamente, ao futuro pai Zacarias e a Maria, futura mãe daquele que seria o grande, o enviado de Deus, o Messias prometido. Em seu evangelho, Mateus nos informa que o anjo também revelou a José, com quem Maria estava desposada, comprometida. Lá em Mateus capítulo 1, verso 18 ao verso 25, o anjo, além de Zacarias e além de Maria, aparece a José, dizendo: José, não tenha medo, não tema receber Maria como esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. É o cumprimento do que foi dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías. A virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel. Deus estará presente com os homens. Em seguida, a narrativa se vê, depois do nascimento, do prenúncio, se vê juntas as 2 mães. A idosa Isabel e a jovem Maria, a qual está visitando sua parenta, que vive numa aldeia montanhosa da Judéia. Após esse encontro de Maria com Isabel, segue o registro dos 2 nascimentos, o de João, verso 57, do capítulo 1, e o de Jesus, capítulo 2, versos de 1 a 7. Nascido em Belém da Judéia, para onde o casal viajou, partindo da cidade de Nazaré. Eu gostaria, aproveitando esse texto e esse mês de maio e a família secreta de oração, tratar sobre família, plano de Deus, ou os planos de Deus e a família. É interessante se a gente for parar para tentar imaginar a vida desse casal. Zacarias e Isabel, um casal temente a Deus, como testemunha a palavra, justos, que buscavam cumprir todos os mandamentos de Deus, que andavam diante do Senhor de forma temente, zelosa e justa. Desejavam, almejavam, como todo casal, filhos. Mas passaram toda a vida nesse dilema, nessa expectativa, nesse conflito, nesses dilemas de alma, até mesmo perguntando a Deus: Senhor, e a nossa herança, e os nossos filhos? Já avançado em dias, continuavam orando a Deus para que o Senhor pudesse lhes conceder filhos. Isabel, como ela mesmo relata no final, é interessante como Lucas deve ter tido entrevistas pessoais com essas pessoas para expressar palavras de Isabel, a oração que ela fez: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me,
para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Sentimento de uma mulher que viveu a vida toda, já avançada em dias, de não perder a esperança de um dia colocar em seus braços um filho. Eu fico pensando, e Deus nessa história todinha, sabendo dos seus planos, dos seus propósitos, do seu tempo, da sua ação milagrosa. Veja, é a mesma coisa assim com a gente. Nós temos os nossos anseios, as nossas expectativas, os nossos conflitos, os nossos dilemas, as nossas frustrações. E muitas vezes colocamos isso diante de Deus e não vemos resposta, não vemos Deus se mexer, agir em nosso favor. Deus tem o seu tempo para todas as coisas debaixo do sol. Como diz Isabel, Deus me contemplou, Deus olhou para mim. Deus não tira os olhos de você. Ele conhece todos os dilemas da sua alma, do seu coração. Ele ouve a sua oração. E no tempo devido, Deus age em favor daqueles que são seus. É sobre isso que esse texto trata. É isso que ele nos traz aqui a pensar. A execução dos propósitos divinos através da vida dos seus servos, dos seus filhos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é, na narrativa de Lucas, a escolha e o preparo de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. O verso 5 ao verso 7 aqui do primeiro capítulo de Lucas, ele diz que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E apesar disso, eles não tinham filhos. Apesar de serem justos, apesar de andar zelosamente diante de Deus, apesar de servir ao Senhor com dedicação no seu sacerdócio, eles não tinham filhos. Porque Isabel era estéril. E os dois já estavam avançados em idade. A primeira coisa que o texto que eu observo em Lucas e me admira muito é a precisão dele em historiar, em datar os acontecimentos narrados. Ele está escrevendo para um grego, um homem de alta classe, erudito, a quem ele chama de excelentíssimo, uma expressão que mostra que essa pessoa tinha uma posição importante na sociedade. Ó excelentíssimo Teófilo. E Lucas, o único escritor grego do Novo Testamento, entendendo a necessidade da mentalidade grega, da precisão, ele procura fazer uma pesquisa. Ele diz uma acurada investigação dos fatos que aconteceram para entregar para você uma narrativa precisa, para que isso fortaleça a tua fé, para que isso fortaleça as tuas convicções, a tua instrução no Senhor. E aqui ele está datando, isso é datação, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. Eles não tinham como datar como nós datamos no nosso calendário. Hoje é dia 4? 4 de maio de 2025. Se ele vivesse no nosso tempo, ele diria isso. No dia 4 de maio de 2025. Mas como não tem esse tipo de datação, a datação era essa, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Aí ele começa a narrar o fato. Você vai ver isso, como é curioso. Capítulo 2, se você olhar para o capítulo 2, verso 1, ele mais uma vez está datando aqui.
naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. E aí ele está aqui colocando o capítulo 2 nos dias do imperador romano César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Hoje, os historiadores conseguem datar aproximadamente quando Lucas escreveu o seu evangelho por causa dessas precisões dele. Quando houve, historicamente falando, quando é que houve um censo ali nas terras de Roma, no Império Romano, né? Na época, nos dias do imperador César Augusto? Aí vão lá, acham a datação disso aqui, e diz o evangelho de Lucas, pelo menos o capítulo 2 foi escrito aqui. O capítulo 1 foi escrito aqui, em Herodes. São tempos diferentes, são narrativas diferentes, né? E aqui ele começa a dizer isso. No capítulo 3, por exemplo, você vai para o capítulo 3, verso 1, veja, ele está aqui 30 anos depois, agora no capítulo 3, no 15º ano do reinado de Tibério César. Veja, no capítulo 2, era César Augusto o imperador, na época do nascimento de Jesus. Agora, já na fase adulta, quando João Batista, com 30 anos, vai exercer o seu ministério. Quem era o imperador? Tibério César. No reinado dele, veja a precisão dele, no 15º ano de seu reinado. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João. Pronto, então ele começa a narrativa. É datação. Lucas é uma pessoa que procura ser preciso, porque o seu evangelho foi escrito para a mente grega, uma mente que gosta de precisões, né? Então é interessante observar isso quando ele está datando. Herodes, aqui no caso do capítulo 1, é Herodes I, Herodes o Grande, conhecido como um dos grandes homens. Ele governou sobre os judeus de 37 a.C. até 4 depois de Cristo. Foi ele quem mandou matar todos os meninos nascidos de 2 anos para baixo, temendo perder o reino para o recém-nascido rei dos judeus. Zacarias era um sacerdote da divisão de Abias. Quando a gente vai estudar um pouco a história dos sacerdotes levitas, da tribo de Levi, a gente vê as informações. Esse sacerdote Zacarias, da divisão de Abias, era casado com uma descendente da família sacerdotal de Arão. No passado, o rei Davi organizou os serviços sacerdotais e dividiu a tribo de Levi em 24 grupos para prestar serviço a Deus. Salomão confirmou essas divisões por grupos de serviço ao Senhor. Eram assim, 24 linhas ou famílias sacerdotais que tinham suas divisões, seus grupos, como os diáconos da igreja. Eles eram estabelecidos para passar a semana. Nós fazemos isso, nós imitamos a Bíblia, né? Toda semana tem um presbítero de plantão, esse que dirige a liturgia aqui, fica durante a semana de plantão. Assim os diáconos também. Todas as atividades da igreja, eles estão aqui de plantão, né? Observando, fazendo com que as coisas aconteçam de forma organizada, resolvendo os pepinos que possam aparecer, né? Assim também era no Antigo Testamento, assim também era na época de Zacarias. Ele era um sacerdote do grupo de Abias, que estava servindo ao Senhor durante aquela semana no templo. E Lucas começa a nos informar isso. Após o exílio babilônico, quando se destruiu tudo isso, e muitos foram eliminados, somente 4 dessas 24 famílias sacerdotais retornaram para Israel, após o exílio na Babilônia. Essas 4 famílias foram redivididas em 24 grupos. Cada um desses grupos cumpria deveres no templo 2 vezes ao ano, e cada período de serviço era de 1 semana.
Os saduceus era uma denominação religiosa de Israel constituída de famílias de sacerdotes. E nem sempre eram piedosos. E muitas vezes liberais, não criam em algumas verdades da Bíblia. Então, tem liberal desde aquela época, né? No entanto, esse casal, Zacarias e Isabel, eram pessoas justas diante de Deus, procurando viver de forma irrepreensível nos preceitos e mandamentos do Senhor, diz o verso 6. A gente encontra na Bíblia de vez em quando um sacerdote piedoso, um homem crente, né? Geralmente Jesus critica os religiosos, escribas, fariseus e sacerdotes que não viviam de acordo com Deus. O próprio Lucas, né, no capítulo 3, quando vai narrar, ele diz que, datando, né, ele diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, e a gente conhece um pouco de Anás e Caifás. Pessoas políticas que se juntaram com os escribas e fariseus para condenar Jesus, julgá-lo, e como não podiam levá-lo à morte, foram a Roma, foram a Pôncio Pilatos, governador romano na região, para pedir que Roma sentenciasse ele à morte, visto que Israel não podia fazer mais isso, porque havia o governo romano sobre eles. Então, muitas vezes a gente tem exemplos de sacerdotes e sumos sacerdotes impiedosos, pessoas políticas, sem temor nenhum de Deus. Porém, eis aqui um bom exemplo, Zacarias, com sua mulher Isabel, eram pessoas justas diante de Deus, procurando viver de forma irrepreensível nos preceitos e mandamentos do Senhor. O texto nos informa que eles eram idosos e que Isabel não pôde ter filhos por ser estéril. Verso 7 nos diz que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. O texto nos diz que eles eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível e piedosa. Mas a segunda coisa que me chama a atenção no texto é que a revelação dos propósitos de Deus sempre são para o nosso bem-estar. Do verso 8 em diante, até o verso 23, nós temos muitas informações importantes aqui no texto. O verso 8 começa a dizer que enquanto a vida seguia o seu rumo natural, é interessante isso na narrativa de Lucas. O verso 8 nos diz que aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Servir a Deus é uma tarefa perigosa. O trabalho do sacerdote aqui, especificamente, quando tinha que entrar no Santo dos Santos para queimar incenso, era uma tarefa perigosa. Porque, vez e outra, entrava um sacerdote lá desavisado, vivendo uma vida irregular, irresponsável, fazendo o trabalho do Senhor de forma relaxada, ou vivendo em pecado, e sabe o que acontecia com ele? Morria. Deus fulminava. Por isso o texto diz que o povo, enquanto isso acontecia, ficava lá fora orando. Orando e na expectativa de acontecer alguma coisa. Gente gosta de tragédia, né? Se junta quando tem uma tragédia para estar curiosamente olhando o que é que está acontecendo. Então, enquanto a vida corria normalmente, Lucas está tentando nos mostrar isso. Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, caiu em cima dele, eu acho que o pessoal ficava apelando para o sorteio não cair nele, né? Caiu sobre ele em sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo que a pessoa entra para queimar incenso, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E você vê no verso 21, diz que o povo estava esperando Zacarias e
admirava-se com a demora no santuário. Aconteceu alguma coisa, né? Segundo o costume que a gente ouve nas tradições desses acontecimentos, esses homens entravam no templo para queimar o incenso no santo lugar, e muitas vezes, porque nem todo mundo podia entrar ali, a pessoa ia com a corda amarrada na cintura, entrava e a corda ficava lá fora. Se demorasse demais, pode puxar que ele foi morto, né? Para ninguém ter que entrar dentro do santo lugar e também ser morto. Então, enquanto a vida corre na sua normalidade, enquanto as coisas acontecem na sua normalidade, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor enquanto ele estava na sua atividade sacerdotal. Ao vê-lo, diz o texto no verso 11, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Acho que ele diz assim: estou morto, né? O anjo me apareceu. E quando o anjo vê o desespero dele, o medo tomando conta dele, se apoderando dele, o anjo lhe diz, no verso 13, não tenha medo, eu estou aqui porque a tua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Puxa vida, passei uma vida orando ao Senhor, e aparece-me um anjo e diz: olha, não tenha medo, Deus ouviu a tua oração. Sabe, irmãos, isso nos traz uma esperança. Não perca o ânimo, não deixe de colocar sua vida, seus dilemas, suas expectativas diante de Deus. Deus ouve a oração. Deus não está longe daquele que está quebrantado, próximo a Ele. Deus não rejeita a oração sincera de um coração aflito. Deus continua ouvindo a oração do seu povo. Então não jogue a toalha, não desista das expectativas do seu coração, das suas lutas espirituais diante de Deus. Não desista. De repente, quase no fim da vida, lhe aparece um anjo para dizer: não tenha medo, não se deixe tomar de desespero. Eu estou aqui porque fui enviado por Deus para lhe dizer que o Senhor ouviu a sua oração. Ouviu favoravelmente. Estou aqui para responder às tuas orações e o anseio da alma de você e de sua esposa Isabel, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Verso 13. Não tenha medo, Zacarias, não tenha medo. A felicidade da pessoa que crê em Deus está associada ao cumprimento de suas promessas e propósitos. Deus, Ele nos responde e nos dá muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. Zacarias e Isabel queriam um filho. Deus lhe deu um filho, que foi uma bênção no cumprimento do propósito de Deus. Nada na nossa vida acontece por acaso ou solto. Nós pedimos uma coisa, imaginamos uma coisa, e Deus tem muito, mas muito mais nos seus propósitos. Não somente atendeu a oração, não somente lhes deu um filho, mas lhe deu João, o Batista, o precursor do Messias. A felicidade da pessoa que crê em Deus, meus amados, está associada ao cumprimento de suas promessas, seguida de seus propósitos. Zacarias, diz o anjo, em ti haverá prazer e alegria, em decorrência de Deus ter ouvido a tua oração. Mas tudo isso cumprirá os propósitos eternos de Deus.
Zacarias e Isabel não pediam um filho para ser um grande profeta, não pediam um filho para ser bem-sucedido, não pediam um filho para ser uma bênção. Eles pediam um filho. E Deus lhes deu muito mais do que um filho. Lhes deu João, o Batista. Muitos serão regozijados pelo nascimento desse menino, diz o anjo, pois ele virá a ser um grande homem diante de Deus, aos olhos de Deus. Ele será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É muito mais do que um filho. É Deus cumprindo os seus propósitos nos dilemas de uma família, na expectativa e nas frustrações de uma família. Deus, os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos planos, meus irmãos. É disso que esse texto fala, é por isso que o Espírito Santo inspirou Lucas a deixar registrado isso, para nos abrir os olhos e nos chamar a atenção de enquanto nós temos as nossas expectativas míopes, imediatas, Deus tem os seus propósitos eternos em tudo aquilo que Ele faz e que permite que nós passemos. Não somente um filho, mas um grande profeta, um grande homem aos olhos de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, um homem que irá diante do Messias no espírito, na ousadia e no poder do profeta Elias. Um homem que será levantado por Deus para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes em prudentes e justos, para habilitar para o Senhor um povo preparado. Que coisas! Os planos de Deus são muito mais elevados do que os nossos planos e anseios. Que coisa! E em terceiro lugar, nós observamos aqui também o perigo de depender das capacidades humanas para cumprir os propósitos de Deus. Aí esse casal piedoso, justo, que passou a vida toda orando, que não perdeu as esperanças, que procurava andar diante de Deus com temor, cumprindo os seus mandamentos, que servia ao Senhor com zelo, com piedade, com dedicação, na hora que recebe a notícia da bênção, titubeia, não acredita, racionaliza. No verso 18 em diante, o texto nos diz isso. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza de que isso vai acontecer que você está me falando? Rapaz, apareceu um anjo diante de você. Você se tremeu todo. Foi tomado pelo desespero. O anjo te aquieta, te acalma, diz que ele é Gabriel, se identifica. E diz que está ali, enviado por Deus, porque Deus ouviu a tua oração e tua esposa vai ser mãe. E ele pede garantias. Como terei certeza disso? Pois eu sou velho. A minha mulher também já tem idade avançada. E ela é estéril. Isso me faz lembrar uma piada, uma anedotazinha da criança que frequentava a igreja lá no sertão, né, pernambucano, uma seca braba de 2 anos já, comendo tudo. E a igreja é desafiada pela liderança para se juntar durante a semana e fazer uma campanha de oração, para pedir a Deus que derrame água, chuva sobre a terra seca do Nordeste. Sai de casa, a família vai para a igreja na segunda-feira e a criancinha já vai com a sombrinha debaixo do braço. E a mãe diz: o que é isso, menino?
Seca dessa, e eu disse, mas mamãe, a gente está indo para a igreja para quê? Vai que Deus manda chuva mesmo, que vai mandar, então já estou preparada para não me molhar. Né? É assim com a gente, é assim com Zacarias e Isabel também. A gente começa a racionalizar, a gente começa a olhar para as nossas impossibilidades, ou para a nossa capacidade de fazer acontecer os propósitos de Deus, a depender da nossa força, ou da nossa capacidade, ou achar que não vai acontecer por causa das nossas incapacidades. Como terei certeza? Pois eu sou velho, já avançado em idade, eu não produzo mais filho. Meu sistema reprodutor já adormeceu. Minha esposa também, além de ser estéril, já é avançada em dias, o útero já secou. Não funciona mais. Aí o anjo dá uma carteirada. Né? Veja o verso 19, o anjo respondeu, eu sou Gabriel. Dá uma carteirada em Zacarias. Eu sou Gabriel. Não somente isso, eu estou a serviço do Senhor Deus. Eu não estou aqui porque eu quis vir, eu estou aqui porque Deus me enviou para te dar esse recado, homem. Eu fui enviado pelo Senhor para falar com você e lhe trazer esta boa notícia, e você duvida. É interessante isso, não é? Não é diferente da gente. Nós não devemos olhar para as nossas impossibilidades e imperfeições, meus irmãos, mas sim para a palavra de Deus, para os propósitos de Deus, para as promessas de Deus. Então Zacarias fez essa pergunta, como terei certeza dessas coisas? Pois eu sou velha, minha mulher também já está avançada em idade. Olha, irmãos, depender de nossa capacidade ou da nossa força certamente nos trará problemas em nossa relação com o Senhor. Vejam o resultado dessa racionalização do sacerdote Zacarias. O anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus, fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia, mas, porque você não acreditou nas minhas palavras, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas venham a acontecer. Quer um sinal? Tá bom, lhe darei um sinal. Você vai ficar mudo. É uma tragédia quando a gente depende da nossa força para fazer uma obra que não é nossa, que é de Deus. É Deus quem realiza todas essas coisas para um fim proveitoso. Ele é quem opera em nós, tanto querer como realizar segundo os seus propósitos, afirma Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 13. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, fui enviado para falar-te e trazer estas boas notícias. Irmãos, nós não devemos confiar em nossa força, mas esperar e descansar na vontade de Deus. Ele levará tudo a bom termo no tempo dele. É isso que o texto nos ensina. As coisas seguiram como o anjo havia dito que aconteceria. O verso 21 a 23 nos diz que o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e ele se expressava por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa, né? Eu fico imaginando ele chegando para Isabel para contar essa história, né? Fala nisso, a gente está já preparando um curso de Libras aqui. Quem tiver interesse pode já procurar para se inscrever, tá bom? Mas Zacarias estava nessa, né? Teve que fazer o curso rapidinho lá para poder comunicar à esposa o que tinha acontecido lá dentro do santuário, porque ele não podia mais falar.
porque duvidou da palavra de Deus. Não é? Esse é o desejo que deve ser resgatado em nossas famílias. O texto termina no verso 24 e 25. Diz que passados esses dias, Isabel ficou grávida. E disse: o Senhor me contemplou. Foi Ele que fez isso. Ele anulou a minha vergonha de não poder dar à luz filhos. Deus não só lhe deu um filho, mas lhe deu aquele que viria a ser grande aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo chama essa graça de ser mãe como a sublime missão da mulher, que deveria ser o anelo de sua vida. Lá, escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele diz que o ser humano foi salvo pelo instrumento da maternidade. É interessante, né? O que para a mulher naquela época era uma vergonha, não poder ter filhos. Hoje em dia a coisa mudou um pouquinho, né? A mulher que tem muitos filhos tem vergonha disso. É doida, é louca, é maluca. Não é? O apóstolo Paulo diz que a humanidade foi salva por causa da maternidade. Que coisa interessante, né? Ele está argumentando, ele está dizendo, escrevendo a Timóteo, dizendo que Timóteo, freie essa onda das mulheres da igreja aí em Éfeso, querer imitar a religiosidade pagã do culto à deusa Diana, que as mulheres eram sacerdotisas no templo da deusa Diana, e agora queriam ser também pastoras na igreja cristã. E Paulo diz: não, está errado isso, eu não permito que a mulher exerça autoridade de homem. Porque primeiro foi formado Adão, e Deus entregou a ele a responsabilidade sacerdotal. Depois Deus criou a mulher para ser a sua auxiliadora. Paulo usa o argumento da criação. E ele diz que quando isso foi trocado lá no Éden, a humanidade caiu na queda e na condenação. Quando a mulher assumiu o papel que o homem deixou de assumir, de responsabilidade e de liderança e de sacerdócio. E aí é onde Paulo diz isso. Mas o pecado não veio por Adão e sim por Eva. Ele usa essa expressão. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E quando Adão abriu mão da sua liderança, o pecado aconteceu. Porém, aí é onde ele fala isso aqui. Pela mesma fonte que veio a queda, veio também a salvação. Eva recebeu a promessa de você, da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E aí onde ele disse que a humanidade, se a gente quer colocar dessa forma, né, se a mesma fonte que levou à condenação foi a ação da mulher, exercendo um papel que não era dela, é através dela, do ventre, que virá a salvação, o Messias. Né? Paulo diz que é coisa magnífica. O ser humano foi salvo pelo instrumento da maternidade. Foi isso que o anjo disse a José: não tenha medo de receber Maria por tua esposa. O que dela foi gerado é o cumprimento da promessa do profeta Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será chamado Emanuel. Deus estará presente com os homens. Deus encarnou e assumiu forma humana na segunda pessoa da divindade. Por isso a maternidade é uma missão tão sublime. O Messias veio ao mundo através da mulher. Deixe-me trazer algumas reflexões e aplicações para a nossa vida diante do exposto no texto. Deixe-me colocar algumas questões para a nossa reflexão diante do que vimos aqui. Primeira delas, de que maneira temos vivido nossas vidas? Temos procurado entender o que Deus quer através de nossas vidas e buscamos vivê-la para agradar a Deus? Se alguém fosse escrever sobre a nossa vida,
e nossa contribuição para a história da redenção, o que ele teria a dizer acerca de nossas vidas e características? Lucas fez uma investigação acurada e chegou a essa conclusão aqui. Zacarias e Isabel eram pessoas piedosas que procuravam viver de forma justa diante de Deus. O que é que alguém poderia escrever a meu respeito e a seu respeito? Você entende a relação que há entre os desejos de nosso coração e a realização da vontade e dos propósitos de Deus em nós? Você faz relação dessas coisas? Ou você vive só para os seus interesses? Será que as nossas orações que colocamos diante de Deus têm por objetivo isso? Senhor, eu gostaria muito disso na minha vida, na minha família, mas que seja feita conforme a tua vontade, os teus propósitos, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os meus pensamentos. Será que a gente ora e tem essa consciência, ou será que a gente perde isso de perspectiva? Será que Deus funciona apenas como aquele que está a postos para realizar os nossos desejos? Ou será que os nossos desejos e vontades deveriam estar ligadas à vontade e os propósitos de Deus? O pastor Lutero usou uma expressão no domingo passado aqui, nos chamando a atenção sobre o risco da secularização. Secularização é isso, é quando eu perco de perspectiva as coisas do reino, as coisas de Deus, as coisas do alto, e vivo apenas para essa vida aqui. Isso é secularização, isso é me prender a esse mundo, a esse século, e perder de perspectiva o viver para Deus e para a sua glória. Como tem sido o nosso entendimento em relação aos meus desejos do coração e a realização da vontade e dos propósitos de Deus na minha vida? Zacarias e Isabel eram um casal piedoso e justo diante de Deus. Deixe-me considerar algumas coisas aqui conosco. Como é que anda a nossa vida e a vida de nossa família nas nossas devoções? Como tem sido a sua vida de oração, a sua vida devocional com Deus? Você tem tido isso? Tem conseguido reservar tempo para buscar o Senhor, meditado em sua palavra, derramado o seu coração diante dEle, colocar diante dEle suas angústias, suas frustrações, seus dilemas, suas tristezas? Zacarias e Isabel se prontificaram a fazer a vontade de Deus. Será que nossos desejos e sonhos podem ser oferecidos a Deus para o cumprimento de seus propósitos em nós ou através de nossa vida? Eles tiveram prazer e alegria no nascimento de seu filho, e seu filho teve um ministério grandioso aos olhos de Deus. Lucas capítulo 7, verso 28, ele registra as palavras de Jesus, que disse que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. No entanto, ter um filho assim significou vida privada, significou perseguição, significou sofrimento, significou morte. E aí eu penso sobre Isabel e Zacarias, sabendo que o seu filho seria um homem grandioso nas mãos de Deus, mas que isso implicava numa vida privada. Ele viveu toda a sua vida no deserto, no monastério, excluído da vida social, preparando-se para o seu ministério futuro. Vida privada,
material, alimentação rígida, sem festas, sem balada. E quando teve que assumir o seu ministério, experimentou privações, perseguição, sofrimento e morte. Esses dias eu estava vendo um vídeo de mulheres afegãs cristãs, onde estavam sendo questionadas acerca da execução de seus maridos, naquela época bem sombria que a gente viveu. As execuções eram filmadas e colocadas na internet. E a palavra da mulher jovem que perdeu seu marido dizia: nosso Redentor deu a vida dele por nós, por que nós não podemos sacrificar nossa vida pelo Evangelho? Não nos foi prometido outra coisa senão sofrimento por causa do Evangelho de Cristo Jesus. É uma honra perder o meu marido por causa do Evangelho e não por causa de outra coisa. Quais são os sonhos que nós temos para os nossos filhos? Criamos os nossos filhos para nós mesmos, para a vida, para se darem bem ou para Deus? Quais são as expectativas que nós temos em relação aos nossos filhos? Consagramos mesmo nossos filhos a Deus ao batizá-los aqui? Temos consciência do que significa isso? Que a gente está entregando o filho nas mãos de Deus para que Deus cumpra o propósito de Deus na vida deles? Nos comprometemos a educá-los e prepará-los para esta vida, ou os entregamos ao Senhor para serem usados segundo os seus propósitos, conforme Ele mesmo achar melhor? E você, jovem, para onde você está direcionando a sua vida? Para o mundo? Para você mesmo? Seus sonhos e projetos pessoais? Ou para Deus e para os propósitos de Deus? Que o Senhor renove a visão que temos da vida e nos conceda enxergar o mundo através de suas lentes e de seus eternos propósitos. Amém?